Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley e esse canal é um canal de resolução de exercícios. Bom, vamos lá. O que a gente vai tratar hoje? Assim como vocês devem ter percebido aí pelo título do vídeo, eu tenho um colega que ele tem muita dificuldade com a parte de ele estar aprendendo radiciação, né? Um primo meu, e ele está com dúvida de radiciação. Então, eu aproveitei já para gravar esse vídeo de forma geral, também para quem tem essa dúvida, sanar essa dúvida. Vou trazer aqui alguns exemplos, eu não deixarei o vídeo muito longo, mas vamos falar e entender sobre radiciação. Para entender sobre radiciação, primeiro a gente tem que começar com alguns conceitos básicos. Por exemplo, a radiciação, ela se dá na seguinte situação. Vamos supor esse exemplo aqui, ó. 3 dividido, deixa eu melhorar aqui a letra, aqui dividido por raiz de, sei lá, 5. Isso daqui é um caso típico de radiciação. Qual que é a ideia? Matematicamente falando, pessoal, isso daqui estaria certo. Você fez um exercício, alguma conta e deu lá 3 sobre raiz de 5. Então, essa é a resposta que você tem. Só que tem um porém. Muitas vezes, quando você vai olhar nas alternativas, não tem esse resultado ali. Não vai ter 3 sobre raiz de 5. Por quê? Porque é comum a gente colocar aqui, ó, de forma racionalizada, ou melhor, a gente faz, é comum a gente deixar o número de uma forma mais bonita, uma forma escrita mais bonita. Então a raiz, ela não fica no denominador, ela muitas vezes fica no numerador. Ou seja, nós temos que tirar essa raiz daqui, ok? Como fazemos isso daqui, ó? Como a gente pode tirar essa raiz? Eu vou diminuir aqui um pouco o tamanho da caneta e vamos lá. Bom, gente, ó, para fazer isso, a gente tem que lembrar de algumas coisinhas. Por exemplo, o que acontece se eu pegar um número raiz de 5 e multiplicar por ele mesmo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Se eu pego um número raiz de 5 e multiplico por ele mesmo, eu obtenho um número raiz de, como é uma multiplicação, eu posso juntar as raízes de uma multiplicação só, raiz de 5 vezes raiz de 5. E aí eu obtenho um número raiz de 25. Só que aí, olha, aí que está a sacada. Raiz de 25 dá para calcular, é um número que dá inteiro, é uma raiz exata. Então podemos calculá-la e dizer que dá raiz de, desculpa, raiz de 25 dá exatamente o número 5. E aí, olha só que bacana. Nas frações, e aí eu vou fazer um adendo aqui do lado, né? As frações, pessoal, elas podem. Nós temos um conceito das frações chamado de frações equivalentes. O que significa uma fração equivalente, Wes? Por exemplo, quando você tem isso daqui, ó, 3 dividido por 6, você pode simplificar essa fração da seguinte maneira: você pode vir aqui e dividir embaixo por 2 e simultaneamente dividir em cima por 2. Por quê? Quando você divide o numerador e o denominador pelo mesmo valor, você está mantendo a proporção da sua fração. Então, dizer que você tem 3 sextos é como se eu tivesse um desenho aqui, ó, rapidinho, uma barrinha com 6 pedaços, aqui não tá bonitinha a barrinha, né, mas vamos supor que, ó, tenho 6 pedacinhos e eu peguei 3. Eu peguei 1, peguei 2, eu peguei 3. Só que se você observar, pegar 3 sextos é o mesmo que você dividir a barra no meio e pegar metade. Então, quando você divide, eu coloquei por 2 aqui, mas eu vou melhorar, me perdoem, pessoal. Eu coloquei aqui, mas tá errado, não é por 2 não. Eu vou dividir por 3, tá? Tô até emocionado aqui conversando com vocês que acabei escrevendo errado. Vou dividir por 3. Por que não dá para dividir por 2, Wesley? Porque 3 é ímpar, né? Então, se você dividir, até dá, mas nesse caso não vai cair no número inteiro. A gente quer uma divisão exata. Então, aqui eu vou dividir por 3. Perdão. Se eu dividir por 3, pessoal, 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, olha só que bacana. Você pegar 3 sextos é equivalente a você pegar a mesma barrinha, dividir ao meio e pegar metade. Dividir ao meio, pegar metade, tá? É isso. Então, você pode essa é a ideia básica de simplificação. E você pensa: "Beleza, mas eu entendi, mas o que que significa, para que que isso serve aqui dentro do contexto de radiciação?". Quando você assim como você pegou e dividiu por um número, você pode dizer que um meio, um meios, né, é igual
a 3/6. Para fazer isso, eu multipliquei embaixo por 3 e em cima por 3 também. Então, assim como você pode simplificar seu número, você pode aumentar ele, tanto o numerador quanto o denominador. A fração permanece na mesma proporção. E aí aparece uma situação muito interessante aqui nas frações. Se eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, que sempre dá o mesmo resultado, sempre é a mesma proporção, então eu posso multiplicar por uma raiz também. E aí que vem a ideia da radiciação, né? Ou no caso aqui, racionalizar um número. Olha só, quando você tem aqui, ó, 3/5, eu vou apagar esse raiz 5, esse igual aqui, só para ter espaço. Se eu tenho 3/5, pessoal, eu posso, mantendo a proporção e mantendo a igualdade, sem prejuízo, fazer isso. Eu posso multiplicar embaixo por algum valor e em cima também. Se eu multiplicar por 5, por exemplo, muda alguma coisa? Não muda nada, porque aí em cima vai ficar 15, embaixo vai ficar 5 raiz de 5 e na teoria é igual. Só que o 5 aí nesse caso não me ajudaria em nada. Se eu fizer a mesma coisa com qualquer outro número, eu quero multiplicar por 10, multiplicar por 10 aqui e 10 aqui. Estaria certo, Wes? Estaria. Mas você teria 30 dividido por 10 raiz de 5. Não te ajuda muito, porque se só parece que aumenta o problema. Só que como você já deve ter percebido, aqui no cantinho, ó, olha só, quando eu multiplico justamente por raiz de 5 por ele mesmo, eu consigo tirar da raiz, cair numa raiz que tem uma raiz exata. Então você pode fazer o seguinte, já que eu posso multiplicar por qualquer valor, se eu escolher um valor exatamente que está aqui embaixo, ou seja, se eu escolher justamente o raiz de 5 aqui embaixo e para manter a proporção, o raiz de 5 aqui em cima também, você, na teoria, não está mudando sua fração, mas acontece algo interessante. Aparece uma raiz aqui em cima, né? Isso é inevitável. Em cima fica 3 vezes raiz de 5. Lembrando que a gente não pode multiplicar o 5 por 3 aí, porque um tem raiz e o outro não. Mas embaixo aparece justamente o valor raiz de 25. E raiz de 25 a gente consegue calcular, obtendo então o resultado. Vou colocar aqui embaixo, vou diminuir um pouquinho. Aqui é. Pronto. Pessoal, quanto que vai dar raiz de 25? Se você fizer aí, você vai obter que em cima vai dar 3 raiz de 5, mas embaixo vai ficar 5 também. E aí você racionalizou o seu número. O que significa isso? Significa que o valor original, deixa eu trocar aqui de cor, ó. O valor original, 3 sobre raiz de 5, é equivalente a dizer que vai dar 3 vezes raiz de 5 sobre 5. Então, na prática, se você pegar o número 3 e dividir pelo resultado da raiz de 5, você vai obter o mesmo resultado que se você pegar a raiz de 5, multiplicar por 3 e dividir por 5. Só que num vestibular, numa prova, num concurso, por exemplo, nunca vai aparecer, ou quase nunca vai aparecer, um resultado com a raiz embaixo. É muito mais comum aparecer o resultado com a raiz em cima. Então, esse é o primeiro caso que a gente pode utilizar para racionalizar, para tirar a radiciação. Na verdade, desculpa, o termo é racionalizar mesmo, né? A gente vai racionalizar o denominador e tirar a raiz de baixo e colocar ela em cima, ou seja, tirar do denominador e colocar no numerador, ok? Nos próximos vídeos eu vou mostrar alguns exemplos, mas outras formas também de fazer essa racionalização, porque aqui a gente utilizou, pessoal, uma raiz quadrada que está sozinha. Mas e se eu tiver um problema assim, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Vou inventar aqui, ó. Suponha que o meu problema seja exatamente esse daqui, ó. Eu tenho 2 raiz de 3 dividido, embaixo não tem problema, em cima não tem problema ter raiz ou não, mas imagina que eu estou dividindo, pessoal, por 1 mais raiz de 5. E aí temos um problema, né? Porque nós temos uma soma ali. Só multiplicar por raiz de 5 não me ajuda, porque se eu multiplicar por raiz de 5, esse raiz de 5 aqui vira raiz de 25, dá para calcular. Mas esse 1, se eu multiplicar por raiz de 5, volta a ter raiz de 5 na minha conta. Então, aqui só multiplicar por raiz de 5 não resolveria o problema. Então essa é uma outra forma de resolver, tem uma outra técnica para resolver isso, e eu explico isso no próximo vídeo.